Programa Espírita Quarta Dimensão. Pesquisadores e cientistas do comportamento humano chegaram à seguinte conclusão: nascemos com dois tipos de medo: o medo de cair e o medo de barulhos altos. O resto de medo que possuímos são aprendidos ao longo de nossas vidas. Por isso, querido telespectador, é sempre bom rever aquilo que aprendemos. Talvez tenha havido falhas nas informações. Afinal, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje a presença agradável da professora Jacira Matias, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, sempre contribuindo para que você, querido telespectador, entenda que nós somos seres imortais, somos espíritos. De passagem, há mais uma nova reencarnação. E a reencarnação, ela tem os seus desafios. E um dos desafios até da própria reencarnação, nós enquanto espírita, é ver o nosso apego às coisas materiais. Sempre costumamos dizer aqui que Jesus Cristo não só simplificou a nossa vida com Deus, mas também ele nos ensinou como lidar dentro de uma reencarnação, de uma vida. Tanto é que ele participava dos eventos da sociedade, mas sempre ele dizia que ele iria voltar para o Pai. E Jacira, eu vou trazer um tema para você, para nós conversarmos aqui, porque esta semana, como veio pessoas nos perguntando sobre a situação dos seus parentes desencarnados e amigos no mundo espiritual. Inclusive, em uma determinada cidade aqui do nosso Pará, fui fazer uma visita, né? Eu soube de uma notícia lá que o feminicídio. O homem matou a sua esposa, certo? Conflitos meio familiares. E a primeira coisa que as pessoas me perguntaram é: como é que anda a situação desta mulher no mundo espiritual? Será que ela está vagando aí pelo mundo afora? Ou será que ela foi acolhida já na sua colônia espiritual de origem? Então, são coisas que as pessoas querem saber. E nós sabemos, à luz do Espiritismo, que a condição da alma no mundo espiritual está muito ligada ao seu grau de evolução e entendimento das leis de Deus. Sim, existem pessoas que têm mortes trágicas e que ficaram tão apegadas às coisas materiais que ficam vagando por aí, assombrando por aí, né? E tem pessoas não, passaram pelo drama redentor e estão muito bem lá na colônia espiritual. Mas antes, Jacira, dê o seu boa noite aí para os nossos telespectadores. Olá, gente, mais uma vez aqui. É sempre um prazer participar e entrar, né, nesses tipos de conversas que nos esclarecem, né? Você está com certeza abordando essas questões que são muito válidas. Quanto mais o tempo evolui, o progresso chega, nós, como seres reencarnados aqui, nós somos espíritos, se torna necessário que a gente busque realmente essa compreensão da nossa relação com Deus, da nossa relação com o mundo espiritual, que como é que eu posso falar? É real, né? Muitas pessoas ainda nutrem dentro de si a dúvida, mas cada vez mais, né, nós nos deparamos com as situações que o mundo espiritual existe, é real, e nós fazemos parte dele, né, Douglas? Sim, e o papel do espiritismo é esse, né? E o nosso papel é esse da doutrina espírita, de cada vez mais colocar as pessoas até de uma maneira confortável, né? Isso que a gente faz
de esclarecimentos e não chegar aqui e implantar um medo, uma revolta, porque se nós olharmos apenas com esses olhos materiais e desta era, todas as situações desconfortáveis serão tidas como injustiças, Com né? certeza. Justiça, punição, e Deus O castigo, né? Então nós seremos muito infelizes se nós vivermos desta forma. O pensamento, ele acaba sendo depois se tornando uma realidade. Aquilo que nós pensamos não é exatamente ainda o campo real, mas se tornará real à medida que a gente fixa uma ideia e a gente acaba trazendo ela para a nossa vivência. É o que acontece com muitas pessoas, né? Então a gente vê esses exemplos, abrindo um pequeno parênteses aqui, da gente ver, pode ser que alguém diga que a violência, ela está muito mais acontecendo com mais inúmeras vezes na nossa sociedade, o latrocínio, o roubo, a corrupção, né? Jacira, aumentou tudo, dobra, nossa, agora o mundo está pior. Não, o mundo não está pior, ele está melhor. E está mais informado. Essa O é a que realidade. acontece é que hoje em dia nós já temos essa condição de receber uma mensagem em segundos, né? E que nós entendemos que todos, tem uma lei no direito que diz que todo réu, né, ele tem direito à sua defesa, é ou não é? Sim, sim. Onde é que a gente julga o pessoal aí que matou, o pessoal que tem que estar na cadeia, o pessoal lá prisão perpétua no nosso julgamento. Aí vem o advogado e diz que todo réu tem, né, o direito à grande de defesa. ser a grande defesa. Então aí a gente fica revoltadíssimo, E né? às vezes, Jacira, inocente, caiu aí nesses tramas da vida. Tem muita gente aí, e como diz, a velocidade da internet coloca logo a par de tudo que está acontecendo. E dá logo um veredito, né? O pessoal dá logo um veredito. A gente teve uma imprudência agora, semana passada. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto mensageiros aqui, né, tentando levar uma mensagem boa e levando do Consolador Prometido, nós temos muitas informações do mundo espiritual, nós temos o consolo realmente, né? E aí que vem nos dizer o quê? Que essa não é a nossa primeira vida, né? Nós já tivemos várias, que as coisas que acontecem conosco não é porque nós somos vítimas, né? Apesar de que muitas pessoas querem se colocar nesse lugar, por exemplo, na questão 920, só abrindo aqui rapidinho, pergunta se o homem, ele tem condições de viver feliz neste mundo. E aí os espíritos dizem que sim, não a idealização de uma felicidade maior, mas nós podemos ter toda a felicidade que esse planeta pode promover. E a maioria das vezes, e digo que certeza, nós somos os próprios artífices da nossa infelicidade. Com certeza. Né? Então, essas questões de querer saber se o nosso ente querido ele está bem, se ele foi para alguma colônia, né? Será que ele está na colônia tal, tal? Cada vez mais as pessoas estão tendo conhecimento de colônias, Douglas, e queridos telespectadores, né? Não mais apenas nosso lar, né? Mas ficam perguntando, querendo almejar, saber se está bem, se saiu daquele sofrimento tão grande do hospital. Aí nós vamos pensar sobre a questão da experiência, da valorização, da evolução que tem o espírito para que ele entenda o que aconteceu com ele para que ele pudesse passar por tudo aquilo. Assim como tem essa morte trágica, abrupta, nós também encontramos as pessoas de leito de hospital. E aí vem aquela história lá do Antônio Olímpio, do livro Voltei, que ele era um cara trabalhador, um cara que preservava, né, o bem-estar, o equilíbrio da sua casa, sua família, e passou muita dificuldade no leito de hospital, mas sofreu muito. E aí todo mundo, né,
julgando, revoltado, porque ele era um homem considerado bom, né? E quando ele desencarnou, foi que ele foi dar o devido valor à paz, à felicidade, ao equilíbrio. E onde foi revelado para ele, Douglas e queridos telespectadores, que todo aquele sofrimento fazia parte de um grande expurgo, que ele estava se livrando das outras existências onde ele foi muito orgulhoso, egoísta, ele foi uma pessoa má. Então ele, naquele momento, compreendeu. E é interessante falar mais alguma coisa aqui, de que nós não estamos na nossa totalidade aqui, na nossa potência, não, de lembranças, não. Nós estamos vivendo essa vida presente, mas nós temos uma bagagem imensa. E quando nós desencarnamos, o nosso campo mental ele se abre e nós compreendemos as questões que nós estávamos envolvidos e nós vamos ver que eram coisas tão efêmeras. Agora, Jacira, lógico, a gente está dizendo, então quer dizer que eu só vou saber disso depois de morrer? Não, A todo a momento. todo momento. Primeiro, uma coisa muito fácil, o nosso estilo. Não é, quando você está fazendo alguma coisa aí, você diz assim, parece que eu estou pagando alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa dentro de você sabe e lhe diz que você não está passando por isso por acaso. Você só não sabe entender. É a Mas consciência, né? a consciência que vai buscar onde? No subconsciente. No subconsciente. Lá nas Então, gavetas. nós não estamos totalmente desinformados. Sim. E tem o quê? O desdobramento do sono. Gente, tem gente que não estuda e nem valoriza o que sonha. É porque já coloca muita fantasia, mas tanto Kardec, a partir da questão 400, ele diz, olha, vamos levar a sério aquilo que sonhamos. Então é sempre bom pegar uma pessoa que estuda mesmo o espiritismo, ou outra ciência próxima ao espiritismo, que vai nos ajudar bastante, né, gente? Isso, a compreender a sua vida, as recorrências que acontecem na nossa vida, a gente sai de um ciclo e que foi doloroso e acaba se colocando num outro ciclo parecido doloroso. Quem é que escolhe isso, Douglas? Nós mesmos, né? A recorrência do que a gente quer, da nossa insistência, nós sabemos, a consciência nos fala a todo momento, nós não estamos desamparados, né? Nós temos aí a questão do sono, né? Do desdobramento do sono, nós entramos em contato e é bom a gente lembrar que a todo momento nós podemos conversar com nossos anjos da guarda. Diz, olha, eu quero conversar contigo na hora que eu dormir, tu me ajuda nessa questão, acreditem. No outro dia você vai acordar com ideias valorosas. Então não precisa só descobrir depois, desencarnado, não. A gente pode se construir o nosso caminho de felicidade aqui mesmo, como diz a própria questão. A questão, vamos lá, a questão que eu não li, olha. Alguém diz, mas ele não leu a questão. Não olha. leia a questão. Vou ler. É empolgante. Porque o assunto é empolgante, mas é assim mesmo, aquele bate-papo gostoso. É a questão 312 do Livro dos Espíritos. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que passaram na última existência corporal? E eis a resposta dos imortais. Frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. Isso. Mais interessante, né? Compreender melhor. Então, é como ela acabou de falar, ir atrás da informação. Quando você vai atrás da informação, você passa a compreender melhor Deus, as suas leis, e fortalecendo. Nós não estamos desamparados. Nós temos o atributo da inteligência, nossas experiências que vêm como o famoso instinto, aquele de repente. Então, tudo isso nós temos que valorizar, porque uma coisa é certa. Dependendo da forma como você compreende Deus, suas leis e a vida, será a sua consolação no momento em que você desencarnar. E antes de começarmos o nosso bate-papo aqui, eu estava contando para ela, e depois ela vai contar uma experiência dela, que também essa semana uma moça, a avó querida dela desencarnou com Alzheimer, teve problemas no cérebro, teve que fazer uma cirurgia. Foi um processo de desencarno muito doloroso, mas que a senhora detinha certos requisitos de bondade.
produzir muito. Então ela sempre me perguntava, Douglas, como é que tá a vovó? Como é que tá a vovó? Eu disse, olha, o mundo espiritual disse que ela tá bem, que ela tá se recuperando, mas ela não se conformava com isso, assim. E toda noite, antes de dormir, ela dizia, Deus, eu queria saber notícias da minha avó, eu queria, porque ela mesmo queria se encontrar com a avó dela. Olha só o que é uma alma sem estar perturbada, sem simplesmente a doce saudade, como fala Francisco de Assis. Quando foi agora, certo, há pouco tempo, ela disse, Douglas, eu fui me encontrar com a minha mãe, com a minha avó. Disse, mas me conta essa experiência. Ela disse que ela fez o mesmo pedido. No momento em que ela fechou os olhos, um espírito chegou e disse, olha, você não quer ver a sua avó? Eu vou lhe levar onde ela está. Douglas, foi uma experiência fantástica. Eu fui, de repente eu me vejo no quarto, muito bonito, cama simples, muito iluminada, e vejo a minha avó de costa, de costa. E aí eu toquei no ombro dela. No que eu toquei no ombro dela, ela se vira, ela se assusta, como quem diz assim, tu por aqui? E aí, Douglas, eu senti, porque eu vi alguém falar para mim, olha, ela ainda está se adaptando no mundo espiritual. Ela não estava sofrendo, mas ela estava se adaptando. Quer dizer, dependendo da alma, da evolução, há uma adaptação. Tem gente que chega, já cheguei, pronto, não precisa passar por nada, mas tem gente que leva semanas, meses e tudo mais. E a gente se contou a história de quem? Da tua mãe, não foi? Da minha avó. Da tua avó também, né? Eu ter passado alguns meses depois, eu também fui em busca, né, de saber, e no desdobramento do solo, eu a vi deitada numa cama de hospital, ela estava de costas, e quando eu fui tentar falar, aí os enfermeiros falaram para mim que ainda não era o momento de eu falar, porque ela estava ainda em recuperação. Ela estava tipo um sono ainda, sabe? Passando, se recuperando, né? E eu tive, que bom que eu tive A notícia, né? a notícia, né, de saber, e também de outras pessoas da família. E sempre assim, de uma forma equilibrada, não fazendo com que a pessoa, aquele apego, né? É aí que Sem. mas é aí que a gente quer entrar. São merecimentos? Não. A pessoa construiu esse entendimento. Porque tem gente aí que está desencarnando, na linguagem popular, está se tornando alma penada, perturbando os familiares. Sim. Porque não consegue ter uma outra frequência, não consegue nem sequer pensar em Deus. Permitir, né, Se Douglas? permitir a aprender, a entender. Como foi a compreender. Frequentemente eles a conservam, a lembrança. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade. Esses daí não tem. Não, por que eu morri? Só para a gente finalizar um pouquinho o nosso quadro, depois vai concluir, tipo uma moça liga, bom, mas eu queria o meu amigo, né, o meu tio, ele tá tão, sei lá, depressivo, não fazia quase nada na vida, já era senhor de idade, e daí eu quero morrer, eu quero morrer. Ele acabou morrendo de depressão, veio algumas enfermidades, e eu queria saber como é que tá ele no mundo espiritual. E os benfeitores nos disseram, olha, ele está perdidinho. Por quê? Porque quando ele acordou de imediato no mundo espiritual, ele disse, puxa, tô vivo, quebrei a cara. Aí agora está se tornando uma alma perturbadora na família. Não compreende. Não compreende. Então, gente, a condição nossa no mundo espiritual, depois de desencarnar, a condição dos nossos que já nos antecederam, depende da evolução e do entendimento. Então, vamos buscar Deus, compreender as suas leis e sabendo sempre que nós estamos de passagem em mais uma etapa da evolução, não é isso? Assim? É isso aí. E a gente tem que buscar mesmo, né? E dar valor ao que a gente recebe, né, Douglas, de informações. Sim. A gente pega muita informação de qualquer coisa, gente. E aí fica aquela pergunta, o que que você faz com as informações? Né? O que que você está fazendo com as suas informações que você pega todo dia? Você separa, organiza o que é válido, o que não é válido, o que serve para você aplicar na vida? Isso faz parte da nossa evolução também. Muito bem. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita.
E sempre a gente anda lembrando aqui, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Por isso, não acredite quando alguém disser que você nasceu para sofrer. Negativo, nós somos a coisinha rica do papai do céu, assim como eu sou. Então vamos buscar entender o espiritismo como ciência, certo? Buscando pessoas, ela acabou e a gente sempre está faltando pessoas sérias, pessoas que possam colocar paz na nossa. Porque tem gente que dá cada sim. pai do céu. O que tem chego perto de mim, pessoa, não, mas foi o fulano da minha espírita. De meu amigo dele, mas existe espírita. Você sabia que existe espírita de meia tigela? Bastou ler um pouquinho, já disse que sabe tudo do mundo espiritual. Eu que estou para mais de 50 anos no meio do movimento espírita. Estou aprendendo sempre. E eu aprendo com casos que nos chegam. E aí eu vou lá, consulto, revejo obras, mas sempre a consolação. Sempre aquilo. Está tudo no lugar certo. Só mude a frequência, só mude o entendimento, que vai dar tudo certo, né? Verdade, vamos lá, vamos confiar, vamos trabalhar e confiar. E falando em trabalho, aí vem ele, o palhaço chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Olá, galerinha! Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite. Isso, e eu estou aqui ao lado da nossa querida amiga Rayane Trindade. Não. Não, quer? É Rayane Andrade. Mas eu não sei falar Andrade. Mas acabou de falar. Escapuliu. Pô, ela tem apenas 90 anos. Que 90? Não é 90 não? É 10. Ah, é 10. Ui, meu pai, eu tudo falando hoje, né? Porque tô doidinho hoje, né? Isso. Aqui é mais uma integrante aqui do nosso Clube da Alegria Espírita, a Rayane Andrade. Está apresentando aqui também o Ciência Espírita Kids, muito legal. Gente, não, tá chegando, chegou a Rayane Andrade, chegou a Bruna, tá ouvindo também com a gente, enfim, essa galerinha aí, bacana, divulgando a doutrina espírita, isso é muito bom, né, Rayane? Sim. Isso aí. Rayane, bora fazer o seguinte, enquanto você conhece que as instalações aqui do nosso estúdio, porque agora vem aí o Ciência Espírita Kids, né? Isso, com assuntos maravilhosos. Então, dá um giro aqui, então. Música, DJ! Vamos lá! Olá, boa noite. Eu me chamo Rayane Andrade e tenho 10 anos. E vou apresentar o Ciência Espírita Kids. E o assunto é Lei de Causa e Efeito. Vem com a gente! Hoje vamos falar sobre a lei de causa e efeito, um dos ensinamentos mais importantes do Espiritismo. Essa lei nos ensina que tudo o que fazemos gera uma consequência. As nossas palavras, pensamentos e atitudes produzem resultados, bons ou ruins, para nós e para as outras pessoas. Deus é justo e amoroso. Por isso, cada espírito aprende com as consequências de suas escolhas. Quando praticamos o bem, desenvolvemos qualidades como amor, respeito e bondade. Quando erramos, temos a oportunidade de aprender, corrigir nossos erros e melhorar. A lei de causa e efeito não é um castigo. Ela é uma forma de educação para o espírito. Ela nos ajuda a crescer e a evoluir ao longo de muitas experiências e reencarnações. Por isso, é importante pensar antes de agir.
tratar as pessoas com carinho e fazer o bem sempre que possível. Cada boa ação que realizamos hoje pode trazer felicidade para nós e para os outros amanhã. Interessante, não é? A ciência espírita nos ensina que somos os construtores do nosso próprio futuro, através das escolhas que fazemos todos os dias. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo domingo. Tchau! Hoje vou falar sobre mágoas e ressentimentos e o cérebro. Mágoas e ressentimentos têm grande impacto sobre o cérebro, não apenas no corpo físico, mas também pelo espírito. O corpo espiritual que nos liga ao corpo físico. No corpo físico, a ciência já mostra que emoções como rancor, raiva e tristeza prolongada liberam substâncias químicas no corpo, como cortisol e adrenalina, que em excesso prejudicam o cérebro, principalmente áreas como hipocampo, ligado à memória, e o córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio e à tomada de decisões. Essas emoções afetam a energia vital, enfraquecendo as defesas do organismo e tornando o cérebro cada vez mais vulneráveis. Doenças como depressão, ansiedade e até enfermidades neurológicas. No campo espiritual, o espiritismo ensina que nossos sentimentos moldam o nosso campo vibratório. Mágoas e ressentimentos mantidos por muito tempo podem criar o que chamamos de fixações mentais, pensamentos e emoções que ficam girando continuamente em nossa mente, presos a situações do passado. Essa repetição adoece o espírito e, como consequência, pode gerar desarmonias no cérebro físico. Além disso, espíritos inferiores que vibram em faixas de dor, raiva e se conectam mais facilmente a pessoas que cultivam ressentimentos, agravando o estado mental e dificultando a cura emocional. Por isso, o perdão não é um ato moral, e sim um ato de inteligência espiritual, de autopreservação. O perdão liberta a mente da prisão das mágoas, renova o campo energético e protege o cérebro físico e espiritual contra doenças. Bom, chegou a hora do nosso clipe show, né, Rayane? Rani, qual o clipe show de hoje? Do lado de cá, da nossa querida Cacá Rezende. Pode ser de lá também, né? Cacá Rezende. Alô, Cacá Rezende. Um abração em você, gente. Um abraço e um beijo, exatamente. Então bora rodar o clipe? Vamos lá? Bora. Atenção, roda o clipe. Vai. Isso! Pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui.
dizerem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está... Bom, galerinha, já chegando aqui ao final aqui do nosso Clube da Alegria Espírita. Terminou no final, não foi? Aí, mas é, exatamente. Bom, vamos abraços? Tem abraços? Tem. Pois mandar um abraço. Um abraço pro pessoal do Tapanã de lá onde eu moro. E um beijo. Isso. Quem mora no Tapanã, o que é? Tapanamense? Tapanãense. Tapanamense, né? E quem mora na Pedreira é Pedreirense. Pedreirense. Bom, minha galerinha, um abraço vai para todo mundo aí da Sociedade Espírita Livre do Vale, do Grajofes, Gobdrops, né? A Brenda, a mãe da Bruna, a Cláudia, né? Enfim, toda essa galera que tá com a gente sempre aí, exatamente. Um abraço vai para a Thalia, a irmãzinha da Thalita, é desse tamanho. Não sei como tá. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tudo de bom. Dia demais. Isso. Tchau. Tchau. Sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados estão envolvidos por uma atmosfera viva e com grande poder de atração. Logo, os pensamentos que emitimos devem ser vigiados antes da sua formação e, quando prontos, deverão ser revestidos de amor e alegria, pois a falta de disciplina no modo de pensar traz consequências a nós e a lei do equilíbrio. Uma atmosfera envolvida por energias desequilibradas torna propensa à contaminação mental. Porém, existem soluções que podemos usar para nossa proteção mental, e uma dessas soluções seria imantar nossa aura constantemente pelos bons sentimentos para atrairmos espíritos amigos protetores e também lembrar o que Jesus nos alertou: orai e vigiai. Os pensamentos equilibrados nos tornam aptos ao auxílio, porque nos envolve de energias serenas. É importante também conhecermos mecanismos de defesa para que nenhuma energia negativa emanada de uma pessoa ou lugar venha nos atingir. E essa é a ciência espiritual que devemos adquirir para que possamos servir sem nos prejudicar, proporcionando bem-estar a todos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós,
que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.